enviaria um exército de anjos. Mas não era esse o propósito. O propósito ali não era livrar a Jesus daquele momento. Não era impedir que Jesus fosse levado. Não. O propósito ali era deixar que ocorresse, porque fazia parte do plano da redenção. Jesus precisava ser preso, precisava ser morto, precisava sofrer, para que precisasse morrer, para que ele pudesse ressuscitar e concluir o plano da redenção. Num outro momento, quando Jesus está falando justamente que convém que ele morresse, que convém que ele padecesse para que se cumprisse as Escrituras, o próprio Pedro disse: não, Senhor, não faças tal coisa. E aí Jesus, sem meias palavras, irmãos, para trás de mim, Satanás, que cogita com as coisas dos homens, mas não cogita com as coisas de Deus. Aleluia. Verdade. Jesus falou isso para um dos seus, entre aspas, melhores amigos. Era o ciclo mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. E para um deles, Jesus chama de Satanás. Agora eu te pergunto, deixa eu fazer uma pergunta aqui, você vai refletir aí. Pedro sabia que estava sendo usado por Satanás? Pedro tinha essa consciência? Eu acredito que não. Ele foi movido por um sentimento de amizade. Quem é que quer ver seu amigo dizer que tem que morrer, que tem que sofrer, que tem que isso, que tem que aquilo? Mas o que acontece é que às vezes o plano de Deus, ele não é explicado pela lógica. Às vezes o plano de Deus é contrário justamente àquilo que as circunstâncias apresentam. Pedro ali teve um sentimento, na minha opinião, genuíno, mas Satanás usou aquele sentimento. Satanás usou aquele cuidado. Satanás usou aquele apreço que Pedro tinha para Jesus, pensando assim, né? Bom, se eu usar Judas, Jesus não vai acreditar. Eu tenho que usar alguém que está próximo dele. Se eu usar lá os fariseus para dizer que ele não vai escutar, os saduceus lá, ele não vai escutar. Tem que ser alguém próximo. Mas Jesus, irmão, estava focado no plano de Deus. Pode se levantar amigo, pai, mãe, que fosse a mãe, meu filho, não faz não que fosse o pai, meu filho, não faz que fosse o irmão, meu irmão, não faz não. Não importa quem fosse, Jesus estava focado em seguir o plano de Deus para a sua vida. Satanás usou esse sentimento de Pedro. E isso aqui, irmãos, é muito complexo. Você já parou para pensar que Satanás pode usar uma palavra, uma conduta? Satanás pode, irmão, Satanás pode usar os lábios que a gente menos imagina. Ele pode, a pessoa ali às vezes não está nem percebendo o que está falando. Mas às vezes Satanás lança uma seta, a pessoa solta. E aí, irmãos, tem um pastor lá de Piedade ainda, que se chamava Pastor Geraldo, acho que ele já dorme no Senhor. E uma vez ele disse para mim: meu filho, tem 3 coisas que nunca mais voltam atrás. 3 coisas. Primeiro, é a flecha lançada. Depois que você soltou a flecha, já era. Ela vai acertar aonde você mirou. Não tem como. Depois que você soltou, não tem como se arrepender. Já foi. Não tem como você impedir que ela chegue lá. Já foi. Não volta atrás. Outra coisa, a oportunidade perdida. Tem oportunidade que você só tem aquela e se não aproveitar, passou. Não volta atrás. E a outra coisa é a palavra falada. Depois que você falou, você pode pedir desculpa, você pode chorar, você pode fazer o que for, mas o que você falou, está dito. O que você falou, falou. Não tem como voltar no tempo para desfalar o que você falou. Falou, já era. Falou, já era. E eu conheço vários testemunhos, irmãos, de pessoas que estavam insistindo num sonho e sabia que era da vontade de Deus. Aconteceu com um parente da minha cunhada, a irmã dela
fez várias vezes um concurso, era um sonho. E aí alguém próximo, uma tia, falou, não para com isso, esquece isso, já deu, não foi, talvez não seja isso. Mas Deus já tinha falado que sim. Minha própria esposa teve essa experiência, também tinha um sonho. E alguém falou, poxa, como é que pode, né? A Vaninha busca tanto. A Vaninha está sempre nas orações, a Vaninha, né, meu Deus, tão próxima de Deus, mas não acontece. Será que é isso mesmo? Isso é o que, irmãos? É Deus que está usando para falar? Se é uma coisa que Ele já falou que é o contrário, que vai fazer, que vai abrir, que vai operar. Mas que nós venhamos, irmãos, ter o mesmo pensamento de Jesus. Nos manter focados, não no que os homens acham ou deixam de achar acerca da nossa vida, mas focados nos planos de Deus, nas promessas de Deus. Deus não precisa da autorização do homem. Deus não precisa da força do homem, vai lá, dá força, ajuda. Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de um coração que crê. E o resto Ele faz. Você só tem que crer, o resto deixa com Ele. Que a palavra do Senhor nos garante, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Para começarmos a concluir, mais um detalhe acerca da vida de Pedro. Versículo de número 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, Jesus. E Pedro seguia-o de longe. Pedro até seguia Jesus, mas de longe. Sem estar muito próximo. Seguia. Pedro aqui poderia estar fazendo outras coisas. Poderia estar em outros lugares. Mas preferiu estar ali, seguindo a Jesus, mas de longe. Sem estar muito próximo, sem se envolver muito, sem ter muita proximidade, apesar de conhecer a Jesus, saber quem Jesus era, ter passado ali praticamente 3 anos e meio com Jesus, apesar de ter largado tudo por Jesus, agora até o segue, mas de longe. E aí, irmãos, quem segue de longe está vulnerável. Quem segue de longe não tem aquela proximidade, não está junto. E tem gente que diz, né, que não está tão junto, mas também não está tão longe, está ali no mediano. Mas quando isso nos faz lembrar da passagem lá de Ezequiel, que naquela visão se via na beira de um rio, e havia uma voz que o chamava, filho do homem, caminha mais 1000 côvados, e as águas davam pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos, e depois só podia ser atravessado a nado. Muitos hoje, na condição de Ezequiel, diria, não, nos tornozelos já está bom. Já estou melhor do que quem está fora do rio. Outros diriam, já eu estou nos joelhos. Já estou melhor do que quem está no tornozelo e quem está fora. Outros diriam, já eu estou no ombro, nos ombros. Já estou melhor do que os que estão nos joelhos, nos artérios e os que estão fora. Mas não é essa a vontade de Deus. O referencial para a nossa vida espiritual não deve ser o nosso irmão. Não, porque eu tenho que orar mais do que ele, eu tenho que pregar mais do que ele, eu tenho que fazer mais. Não é isso. A voz que de Deus, aquela voz que Ezequiel ouviu, continua ecoando até hoje. Caminha mais 1000 côvados. Sai dessa comodidade. Tu pode caminhar mais 1000 côvados. Tu pode entrar mais para dentro deste rio. Mas, Senhor, eu já estou perdendo o chão. É este o propósito, te tirar desta terra.
é deixar que eu te conduza. Não é mais os seus passos, você está sentindo o chão e vai para onde tu quer. Não, é você levitar, é você confiar, é você atravessar nado, é você entregar a direção da tua vida para Jesus. É você caminhar mais 1000 côvados, porque a voz continua ecoando, e que nós venhamos ter, irmãos, a mesma atitude de Ezequiel. Caminhe, continue evoluindo, continue crescendo. Não é eixo meta, não é a meta, é a vida do teu irmão. Tem que fazer mais, tem que fazer menos. Tá bom, não tá bom. Irmãos, quem sabe a medida, quem tinha um cordel de medir, não era o profeta, era Deus. Quem sabe a estatura, quem sabe o momento certo, quem sabe, aleluia, como de fato deve estar a nossa vida espiritual, é Deus. Nenhum momento o profeta falou, não, aqui já está bom. Não, caminhe mais 1000 côvados. Entra mais para dentro da presença do Senhor, que tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Último detalhe, e aqui eu encerro. Louvado seja Deus. Versículo de número 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Outro detalhe que mostra a condição espiritual de Pedro, e aqui começa a definhar cada vez mais. Ele está assentado, se aquecendo no fogo aceso no pátio, e Pedro estava lá entre eles.